Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A convite do Mário Lincoln, FaceTubes, né? Vamos fazer aqui um vídeo, então, lembrando 200 anos, né, do Antônio Gonçalves Dias, poeta romântico, né? Então é interessante estudar a poética do Gonçalves Dias naquela época, no contexto do romantismo, em que o Brasil precisava de uma poesia, né? Uma poesia que fosse uma poesia nacional, né? O Brasil já tinha ali o arcadismo, né, no século XVIII, mas precisava do movimento romântico que começou na Europa. E aqui no Brasil, então, grandes ícones, né, que foi o Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, né, o Castro Alves, né, que já falamos de outros vídeos. Esses poetas ficaram mais famosos, né, Álvares de Azevedo, né, com aquela leitura ali pós-byroniana, né, mal do século, né, Lord Byron. E Castro Alves, né, leitor de Victor Hugo, então importante também conhecer, né? Esse aqui é uma biografia, esse aqui é, né, o livro dos 20 anos. E um autor que também ficou famoso é o Eugênio de Matos, um pouco antes, 200 anos antes, né? E lembrando, a Ana Miranda fez um livro baseado no Gonçalves Dias, que é Dias e Dias, é um livro de 2002, não li ainda, está na minha lista, né? Pretendo ler e comentar aqui no canal, né? Então a Ana Miranda faz muitos esses romances assim, de época, né? Romance histórico, fez também do Augusto dos Anjos, né? Então a dica é aqui sobre o Eugênio de Matos, um pouco do inferno, né? Lá na época do Barroco e tal. E então vamos ler alguns trechos aqui, onde o Manuel Bonfim vai falar sobre essa importância da poesia do Gonçalves Dias, dos românticos, né? A preocupação de formar uma poesia diferente, uma poesia que tivesse a poesia nacional, né? Por isso que ele chama aqui o influxo da poesia nacional. Então toda a política dela naquela polícia nutrida de mentiras e cujo ambiente mental são os longos poemas oficiais, bafio em que se elevava o messianismo imperial. Por fora deste messianismo, ao contrário dele, fazem-se os verdadeiros cantores da alma brasileira: Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Alencar, Varela, Castro Alves, Machado de Assis. Falam diretamente aos corações, incorporam de pronto os sentimentos da nação, em contraste com o regime que anula. Por isso mesmo, a influência dessa poesia é a dissolução das instituições em que se enfeixara o mesmo regime, escravidão e monarquia. Então lembrar que, você vê, o Brasil teve a independência em 1822, no ano seguinte nasceu quem? Gonçalves Dias, né? Que viveu 40 anos e morreu no naufrágio ali nas costas do Maranhão, né? Então aqui ele vai lembrando, né? O Bonfim vai lembrando aqui a necessidade de haver essa poesia, né? Uma poesia que fosse nacional, justamente para mostrar essa importância o romantismo na Europa, né? Unificou as nações, né? E aqui ele vai mostrando a necessidade de ter essa poesia. Então ele chama aqui um novo ânimo, que é a poesia que não fosse mais uma poesia oficial, mas fosse uma poesia de vanguarda. Então o que era a vanguarda naquela época? O romantismo, né? Então daí a figura do Gonçalves Dias, que já vinha com a questão do indianismo, cultura nacional, falando dos índios, falando dos brancos, né? Então tentando, né, os negros tentando formar aquela ideia de nação, assim como o José de Alencar, né? José de Alencar também fez romances do norte, do sul, do centro-oeste, mostrando várias culturas com uma ideia de o que é nação. E o Brasil tinha acabado de sair do primeiro reinado, né? Tá no período de regências, aquelas revoltas da regência. E aí, em 1840, teve a antecipação da maioridade do Pedro II. 1841 teve a ascensão do Pedro II, o segundo reinado, né? Segundo Império. E aí foi a obra do Gonçalves Dias, né? E depois, posteriormente, o Castro Alves também, né? Então foram esses ícones da poesia daquela época, justamente porque de fato no Brasil só a poesia tem sido o pensamento original, só a poesia tem sido a legítima voz da nacionalidade, né? Então ele mostra que a necessidade de ter essa poesia nacional, e é um capítulo imenso, né? Então, contemple-se um poeta, legítimo e completo. É um povo todo num só espírito. A sua obra impõe-se qual comovida condensação de experiência humana, e que vai direto às almas. Uma humanidade a realizar-se, novas formas que a imaginação criou, extraindo a vida de si mesmo, né? Então, é isso, aqui é a ação da vanguarda, né? A vanguarda no Brasil é romantismo. Tudo bem? Ok? Então fica a dica aqui de leitura do Brasil Nação. Então vamos ler aqui um conhecidíssimo, famosíssimo poema, né? Canção do Exílio, que é quando o Gonçalves Dias estava lá estudando em Coimbra, né? Então imaginando, né, lá e cá e lá. Ou seja, ele usa muito isso, né? Ou seja, a canção do exílio como se fosse um exilado que não pode voltar para a sua nação, para a sua pátria. Então ele está lá em Portugal imaginando o Brasil, né? Então ele está
Quando ele fala cá, ele está falando em Portugal, lá o Brasil, né? Então ele faz essa brincadeira. Interessante que a epígrafe do poema é versos do Goethe, né? Johann Wolfgang von Goethe, que é um pré-romântico, um classicista alemão, né? Justamente do século XVIII, que é aquele trecho famoso, né? Conheces o país onde florescem as laranjeiras? Ardem na escura fronte os frutos de ouro. Conhece-o? Para lá, quiser eu ir, né? E aí essa tradução aqui do Manuel Bandeira. Então, essa canção do exílio, que é de 1856, é justamente essa ideia da idealização da pátria, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? As aves que aqui gorjeiam, aqui, né, onde ele está, em Portugal, não gorjeiam como lá, ou seja, Brasil. E aí surgiram várias paródias, né? Que é interessante para nós aqui mostrar a atualidade do Gonçalves Dias nessa questão das paródias, né? Do aproveitamento da obra, como é que o leitor, né, vai adaptando a obra a partir dos séculos, né? Porque 200 anos do autor, mas até hoje salta ali no Gonçalves Dias, né? Então já tem o Casimiro de Abreu, né? O Casimiro de Abreu escreveu: se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá, né? Então é uma das paródias que foi feita. Tem a paródia do Mário Quintana, né? É uma canção: minha terra não tem palmeiras e em vez de um mero sabiá cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há, né? Isso aqui é só a abertura. Então tem várias paródias, né? Vamos ver outra paródia aqui do Oswald Andrade, né? Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo, né? Essa do Oswald Andrade. Tem a paródia Canção do Exílio do Murilo Mendes, né? Que tem um pouco de poesia surrealista, poesia cristã, né? Murilo Mendes fez aqui: a minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas de minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os surus em famílias têm por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Isso aqui é um trecho então da Canção do Exílio do Murilo Mendes. Tem também a do Jô Soares, humorista, né? Fez na época do Collor, né? A época da Casa da Dinda, né? Sempre acontece essas coisas, né? A confusão do público e privado no Brasil, né? Ou seja, as coisas públicas, o Estado e como é que os políticos vão lá e tomam conta, né? Então tem a Canção do Exílio às Avessas, que é do Jô Soares, né? Minha Dinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Né? Quem voltar para Maceió, né? Minha Dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem coriquicó. Minha Dinda tem piscina, heliporto e tem jardim feito pela Brazos Garden. Não foram pagos por mim, né? Então você imagina que a paródia quem, né? Que ele está fazendo a paródia com Collor aqui, né? Lá no impeachment de 1992, né? E aí mais um agora, José Paulo Paes fez a Canção do Exílio facilitada, né? Então para quem acha muito complicado, poesia romântica, 200 anos, né? Muita rima, né? Muita métrica. Então aí vamos aqui para o José Paulo Paes. Canção do Exílio facilitada, hein? Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bar. É isso, né? Então ele resumiu a Canção do Exílio facilitada do José Paulo Paes. Então são vários, você pode pesquisar na internet, tem vários, né? Achei num blog aqui que tem vários, né? Várias paródias. Nem você vai achar várias. Na internet você acha um monte de paródias mostrando, né, as releituras do Gonçalves Dias, né? Então fica a dica, né, de leitura, né? Brasil Nação, que é a questão do Brasil, a política, né, a cultura, e também a questão. Dica também essa biografia do Castro Alves, né? Importante conhecer a vida e a obra, a época, né? Romantismo. Ela também, claro, né? Famosíssimo, Alves Azevedo, Livro dos 20 anos. E também conhecer o Gregório de Matos. E a Ana Miranda também tem Dias e Dias, 2002, pesquisa aí, vai contar então recriar um pouco da época do Gonçalves Dias, ok? Então, grato pela atenção, grato pelo convite e não deixem de compartilhar.